conduzidos à força. Publicado pelo Diário do Comércio, em 25 de setembro de 2012. Abortismo, casamento gay, cotas raciais, desarmamento civil, regulamentos ecológicos draconianos, liberação das drogas, controle estatal da conduta religiosa, redução da idade de consentimento sexual para 12 anos ou menos. Tais são, entre alguns outros, os ideais que fazem bater mais forte o coração de estudantes, professores, políticos, jornalistas, ongueiros, empresários esclarecidos e demais pessoas que monopolizam o debate público nesse país. Nenhuma dessas propostas veio do povo brasileiro ou de qualquer outro povo. Nenhuma delas tem a sua aprovação. Isso não importa. Elas vêm sendo e continuarão sendo impostas de cima para baixo, aqui como em outros países, mediante conchavos parlamentares, expedientes administrativos calculados para contornar o debate legislativo, propaganda maciça, boicote e repressão explícita de opiniões adversas e, last not least, farta distribuição de propinas, muitas delas sob a forma de verbas de pesquisa oferecidas a professores e estudantes sob a condição de que cheguem às conclusões politicamente desejadas. De onde vêm essas ideias, a técnica com que se disseminam e o dinheiro que subsidia a sua implantação forçada? A fonte desses três elementos é única e sempre a mesma, a elite bilionária fabiana e globalista que domina a rede bancária mundial e vem nas suas mãos o controle das economias de dezenas de países, assim como da totalidade dos organismos internacionais reguladores. Nada nos seus planos e ações é secreto. Apenas, para perceber a unidade de um empreendimento cuja implementação se estende por todo um século e abrange as contribuições de milhares de colaboradores altamente preparados, uma pleiade de gênios das humanidades e das ciências, é preciso reunir e estudar uma massa de fatos e documentos que está infinitamente acima das capacidades da população em geral, a incluído o proletariado intelectual das universidades e da mídia, onde esse mesmo empreendimento colhe o grosso de sua militância e dos seus idiotas úteis. Em geral, nem seus adeptos e servidores, nem a população que se horroriza ante os resultados visíveis da sua política tem a menor ideia de quem é o agente histórico por trás do processo. Os primeiros deixam-se levar pelo atrativo aparente das metas nominais, proclamadas e acreditam piamente, os céus, estar lutando contra a elite capitalista. A população vê o mundo piorando e de vez em quando se revolta contra esta ou aquela mudança em particular, contra a qual brandem vão os mandamentos da moralidade tradicional, sem que nem em sonhos lhe ocorra a suspeita de que essas reações pontuais e esporádicas já estão previstas no esquema de conjunto e canalizadas de antemão no sentido dos resultados pretendidos pela elite iluminada. Para explicar a confortável invisibilidade que, após décadas de ação ostensiva em todo o mundo, o mais ambicioso projeto revolucionário de todos os tempos continua desfrutando, não é preciso nem mesmo apelar ao famoso adágio esotérico de que o segredo se protege a si mesmo. No meio do quadro há, é claro, alguns segredos, bem como a supressão de notícias indesejáveis, ordenada desde muito alto e praticada com notável subserviência pela classe jornalística. Mas esses não são, nem de longe, os fatores decisivos. O que tem feito das populações as vítimas inermes de mudanças que elas não desejam nem compreendem são três fatores: a luta desigual entre uma elite intelectual e financeira altissimamente qualificada e a massa das pessoas que não recebem informação nem educação senão dessa mesma fonte. B. A continuidade do projeto ao longo de várias gerações, transcendendo o horizonte de visão histórica de cada uma delas. C. A prodigiosa flexibilidade das concepções fabiano-globalistas, cuja unidade reside inteiramente em objetivos de longuíssimo prazo e que, na variedade das situações imediatas, sabem se adaptar camaleonicamente às mais diversas exigências ideológicas, culturais e políticas, sem nenhum dogmatismo, sem nada daquela rigidez paralisante dos velhos partidos comunistas. Para enxergar a unidade e coerência por trás da diversidade alucinante das ações empreendidas por essa elite em todo o mundo ocidental, é preciso, além da massa de dados, alguns conceitos descritivos que o cientista social vulgar ignora por completo. É preciso saber, por exemplo,
que as nações e as classes não são nunca sujeitos agentes da história, mas apenas o recipiente com que os verdadeiros agentes injetam no corpo do tempo a substância ativa dos seus planos e decisões. Isto deveria ser óbvio, mas quem, numa intelectualidade acadêmica intoxicada de mitologia marxista ou, em parte, de formalismo doutrinário liberal conservador, entende que só grupos e entidades capazes de durar inalteradamente ao longo das gerações podem ter a veleidade de conduzir o processo histórico. Entre esses grupos destaca-se, é claro, as famílias dinásticas, de origem nobre ou não, que hoje constituem o núcleo vivo da elite globalista. Quando essas famílias têm a seu serviço a classe acadêmica mundial, os organismos reguladores internacionais, o grosso das empresas de mídia, a rede planetária de ONGs e, por meio destas, até a massa de militantes, enragece que imaginam combater aqueles que na verdade os dirigem, quem pode resistir a tanto poder concentrado? De certo, só os dois esquemas globalistas concorrentes, o russo-chinês e o islâmico. Mas o mundo melhor que eles prometem não é nem um pouco mais humano, nem mais livre, do que aquele para o qual a elite fabiana está nos conduzindo à força.